A noite caíra com um peso estranho, abafado. Nenhuma estrela ousava brilhar plenamente. As nuvens cobriam o céu como um lençol grosso, escondendo a lua cheia que, vez ou outra, escapava em relances gélidos. Rafael estava sozinho em seu quarto, o corpo ainda frágil, mas a alma inquieta, pulsando com uma força que ele não compreendia. A dor começou sutil, como um arrepio na espinha, e então, a dor veio como uma explosão silenciosa, rasgando-o de dentro para fora. Rafael caiu de joelhos, ofegante, as mãos cravadas no chão enquanto seus ossos estalavam num ritmo cruel e monstruoso. A pele começava a clarear, como se cada célula se purificasse e ao mesmo tempo se transformasse em algo novo, algo selvagem. Os olhos castanhos queimaram até se tornarem um azul glacial, tão intensos que pareciam congelar o mundo à sua volta. Suas unhas se alongaram, os dedos se tornaram garras, os músculos expandiram-se em ondas enquanto sua altura dobrava. Quando o processo terminou, uma criatura de quase 2 metros, pelagem branca prateada e presença indomável se erguia onde antes havia um garoto. Mas Rafael, ou o que restava dele, não rugiu, não correu, não caçou. Ele apenas sentiu um chamado, um instinto. Algo lá fora precisava dele. As janelas se abriram com o vento, as portas se desfizeram em ruído, e o lobo albino saltou para a noite. A cidade dormia, mas nem todos. Num beco esquecido pelas patrulhas, 2 homens empurravam uma mulher contra a parede, embriagados de raiva e poder. Ela gritava, mas ninguém ouvia. Ninguém, exceto ele. O chão tremeu antes que pudessem perceber. Um uivo cortou o silêncio como uma espada, e então ele surgiu, brilhante, monstruoso, belo, o lobo branco. O primeiro homem sacou uma faca, mas era tarde demais. A criatura avançou com uma velocidade impossível, os olhos ardendo em fúria. Um salto, uma patada, um estalo seco de costelas quebradas. O segundo tentou correr, mas foi derrubado com violência, a perna dilacerada por presas brilhantes. A mulher, aterrorizada, encolheu-se no canto, esperando o mesmo destino. Mas ele não atacou. Parou, olhou-a. A cabeça se inclinou de leve, um rosnado baixo, não de ameaça, mas de curiosidade. Ela estendeu a mão, trêmula, e tocou o pelo branco. Por um instante, a fera se aquietou. Houve algo ali. Um lampejo de humanidade, ou de algo mais antigo que humanidade. E então, antes que ela pudesse falar, ele correu. Desapareceu na noite como uma sombra viva. Um uivo longo e solitário ecoou pelos telhados da cidade. Na manhã seguinte, os jornais falariam de um grande cão branco. A polícia encontraria 2 homens brutalmente feridos e uma jovem ilesa, em choque, jurando que um anjo de pelos havia a salvado. Ninguém acreditaria nela, exceto Rafael, que acordaria nu, coberto de terra e folhas, no meio da mata, sem lembrar de nada. A cabeça ainda doía quando ele tentou se levantar. A luz do sol perfurava as árvores como lanças douradas, aquecendo a pele fria e suja. Mas Rafael não se importava com o frio, nem com a nudez. Era o gosto metálico na garganta, o tremor involuntário nas mãos, a estranha sensação de poder e culpa que dançavam em sua espinha que o faziam tremer de verdade, porque algo dentro dele havia despertado. E agora, tudo estava em silêncio. Silêncio demais. O frio não vinha do vento, vinha de dentro. Rafael abriu os olhos devagar, os cílios pesados pela umidade. A floresta ao redor parecia mais viva do que deveria ser ao amanhecer. Cada galho parecia observar,
Cada folha sussurrava algo que ele não conseguia entender. Seu corpo estava deitado sobre a terra úmida, coberta por folhas, lama e fragmentos de galhos quebrados. Estava nu, tremendo. O corpo doía como se tivesse sido atropelado por algo colossal e invisível. Quando se apoiou nos cotovelos para se erguer, um gosto metálico e espesso subiu da garganta, fazendo-o engasgar. Sangue. Não muito, mas suficiente para que os instintos grunhissem baixinho dentro dele. Não era seu. E ele não sabia como sabia disso. Só sabia. O gosto era estranho, amargo, como o de uma lembrança que não queria ser lembrada. Olhou as mãos, sujas de terra, com pequenas manchas escuras nas unhas. Algo arranhado entre os dedos, como se tivesse se agarrado com força em algo vivo, ou morrendo. A respiração acelerou. O estômago virou. Mas ele não vomitou. Em vez disso, ficou ali ajoelhado, ouvindo o próprio coração bater rápido demais. O que aconteceu comigo? Não havia resposta. A caminhada até a estrada mais próxima foi lenta, dolorida, cheia de tropeços. Um silêncio estranho cobria tudo, como se o mundo soubesse e tivesse feito um pacto para não falar. E quando Rafael finalmente encontrou uma estrada de terra, os primeiros sinais de civilização, ouviu o rádio de um carro estacionado mais à frente. Um veículo da polícia. 2 agentes conversavam com um lenhador que gesticulava animado. O garoto se escondeu instintivamente atrás de uma árvore, os olhos fixos, o coração em pânico. A moça tá viva, eu juro. Ela disse que era um bicho branco, enorme, com olhos azuis. Achou que fosse um anjo. Anjo? Tá de brincadeira. Não, senhor, ela estava tremendo, mas dizia que ele salvou ela. E os 2 caras, o que sobrou deles? Meu Deus! Rafael se afastou, os pés descalços pisando galhos e espinhos que ele nem sentia. Um latejar começou no fundo da cabeça, como uma memória tentando rasgar o véu do esquecimento, mas só vinha a escuridão. Sua casa parecia vazia quando chegou. Os tios não estavam. Ainda não voltaram. Nada fora do lugar, exceto ele. Ele tomou banho. Esfregou o corpo como se quisesse arrancar algo sob a pele, mas o gosto continuava na garganta. O cheiro, agora mais sutil, ainda pairava nas narinas. Sangue e algo mais, perfume feminino, doce, floral, quase familiar. No espelho, encarou os próprios olhos por um longo tempo. Eles pareciam normais, mas ele sabia que não eram. Sentia algo lá atrás, escondido, algo que queria sair de novo. Tentou comer, não conseguiu. Ligou a TV, pulou de canal em canal, até que uma manchete segurou sua atenção. 2 homens foram encontrados gravemente feridos. A mulher, não identificada, foi hospitalizada em estado de choque. Ela descreveu um cão branco gigante como seu salvador. A polícia investiga o incidente. O coração de Rafael parou por um instante. Cão branco, olhos azuis. Ele sentiu uma fisgada na nuca. E então, nada. Mas à noite, o vazio se rasgaria. E ele começaria a sonhar. Naquela noite, o sono não trouxe descanso. Trouxe fragmentos. A princípio, eram apenas sensações desconexas, como se lembranças de outra pessoa estivessem vazando para dentro dele. Um calor feroz percorrendo as veias, o vento gelado cortando a pele nua, o farfalhar das folhas sendo esmagadas por garras. Cheiros. Muitos. Quentes, vivos e assustadoramente nítidos. Suor, medo, sangue, perfume. Depois vieram as imagens, rápidas demais, gritantes demais. Uma mão tentando se afastar, um par de olhos arregalados, a pupila contraída em puro terror.
uma sombra branca passando como raio sobre 3 figuras, e então o próprio reflexo, não humano, em uma poça de sangue, olhos azuis brilhando como lâminas. Ele se via como o monstro. Rafael acordou encharcado de suor. A respiração curta, os olhos arregalados, o coração prestes a explodir. É só um sonho, é só um sonho, sussurrou para si mesmo, os dedos tremendo. Mas a voz não convencia nem ele próprio. Durante o café da manhã, sua tia comentou sobre as notícias do ataque na floresta, o suposto cão protetor. Com o tio ele fingiu não se importar. Fingiu bem, mas por dentro, tudo fervia. E então ele viu, no corrimão da escada, onde ele costumava deslizar a mão distraidamente, havia 3 marcas paralelas, profundas como garras afiadas. Madeira arrancada, fresca, incompatível com qualquer ferramenta da casa. Congelou. Passou os dedos sobre os sulcos. Uma memória relâmpago atingiu como lâmina. Um grunhido grave, um movimento violento de braço, a madeira estalando sob o impacto de suas garras. Soltou o corrimão como se queimasse. Correu até o quarto. Vasculhou as roupas sujas. Em meio a uma pilha esquecida, encontrou uma camiseta que mal lembrava ter usado. Rasgada no ombro, como se algo tivesse explodido de dentro para fora. E nela, um fio longo, dourado, feminino, o mesmo cheiro da mulher da floresta. Rafael sentou-se na beirada da cama, encarando o tecido entre os dedos. Os batimentos disparados, as mãos suando. Aquilo não podia ser coincidência. Não era um pesadelo, não era resquício da doença. Era real. E estava acontecendo de novo, ali dentro. O monstro da floresta, o lobo branco, não era uma história contada por vítimas em choque. Era uma parte dele. Um lado que despertava quando a lua tomava o céu e que agora deixava rastros durante o dia. E se havia rastros, então havia mais. Havia algo relacionado com aquele acidente e ele precisava saber o que estava acontecendo com ele.